Pois é, boa noite a todos. Mais um programa aqui na TV Litoral Camaragibe. Desta vez com a presença aqui dos nossos professores, apresentadores desse programa. Tem aqui o professor Nilson, Eduardo, Edinaldo e o nosso professor Van. E eu hoje apresentando aqui com vocês. E hoje a gente vai abordar a pauta sobre tudo que o presidente e o novo presidente, há 8 meses de mandato, tudo que está acontecendo no nosso país, o que melhorou, o que piorou, e a gente vai pegar essa pauta aqui e destrinchar junto com os professores, os intelectuais, esses homens. Essa bancada aqui está completa hoje. Eu gosto quando está assim, viu? E desde já mando que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem os vídeos. E é bom que comentem, seja lá de crítica, para que a gente se aperfeiçoe mais, melhore mais o nosso programa, cada programação. Sabemos que aqui a gente não somos profissionais, mas vai se aperfeiçoando em cada programação que se faz. Portanto, se você deixar a sua mensagem, é importante. Deixando o seu like também, para fortalecer o canal, que cada like que você deixa, são 5 pessoas que o YouTube divulga mais o nosso trabalho. E também lembrando que está aí a chave Pix na tela, para você que desejar nos ajudar o programa, para que se mantenha essa programação e que o canal cresça cada vez mais, que a gente possa melhorar de tudo mais um pouco, que a gente tem que sim melhorar, tem que se aperfeiçoar para que leve boas informações para você que está em casa assistindo nossa programação. E eu vou começar com uma pergunta. Uma pergunta aberta para todos aí, aqui da bancada, nosso professor Van, nosso professor Eduardo, Edinaldo e o professor Nilson. Esses caras que são intelectuais demais aqui nessa programação da TV Litoral Camaragibe. Eu queria saber o que está aberto aí para todos. O que está acontecendo? O que está melhorando no nosso país, em termos de emprego, em modo geral, na saúde, educação, e o que está melhorando nesses 8 meses de governo do presidente Lula? Pode ser o nosso professor Edinaldo? Sim. Boa noite a todos. Olá, meu telespectador. Olá e boa noite aqui ao pessoal da bancada, aos professores, juntamente com Daniel, nosso diretor, e agora também co-participante aqui da bancada. Bem, o governo do PT... Tentando. Sim, o governo do PT, ele está fazendo o que sempre fez e o que sempre disse que iria fazer bem. Taxar empresas, taxar todo mundo, taxar o pagador de imposto comum, normal, super taxar esse pessoal, a fim de que as pessoas fiquem mais pobres, e até a economia destrave um pouco, mas com a população pobre, com tudo sendo destravado. Por exemplo, temos aí o imposto do pecado, que é o novo imposto aí que querem impor. Novo imposto? Que querem impor aí sobre bebidas, enfim, sobre alguns artifícios aí da nossa empresa. Bem, das nossas empresas e do nosso mercado. E ele está fazendo exatamente o que sempre se propôs a fazer. E uma vez ele empobrecendo e ele taxando e aumentando esses impostos, quem é que sai ganhando nisso? O Estado. O Estado fica cada vez mais forte, o Estado fica cada vez arrecadando mais para a turma dele poder não só eles se beneficiarem com a riqueza, mas eles poder ter a possibilidade de uma compra de um colega parlamentar, enfim, como historicamente eles vêm fazendo e já foram feitos. Então, assim, uma das grandes marcas, que é uma das coisas naturais, que inclusive o PT sempre se propõe a fazer, é a taxação, é o aumento de imposto, e que ele está sempre tentando fazer, está conseguindo, está fazendo essa taxação. Ou seja, enquanto o Lula está gastando, viajando... Sim, e não é só a gastança de dinheiro. Ele está prometendo e fazendo com que tenha altas taxas e altos índices de impostos também. Professor Anilson, fique à vontade. A gente vê essa questão
dos impostos, porque quanto mais impostos, mais dinheiro para corrupção, né? O Estado se fortalece, como o Eduardo já falou, e se fortalecendo, vimos agora um exemplo do projeto aí da reforma tributária, né? Reforma tributária, que foi uma reforma totalmente diferente, que inclui várias taxações, inclusive o IVA, né? Imposto sobre valores agregados, que vai ser o maior do mundo. Já foi aprovado no Senado e para isso houve um derramamento de emendas parlamentares, né? Para que passasse. Agora vai para a Câmara e com certeza vai haver um derramamento de bilhões para que esse projeto passe pela Câmara. Então, é aquela coisa, como o Eduardo já falou, e a gente sabe, o PT não decepciona, né? Porque sempre é aquela velha narrativa deles, é sempre a mesma coisa, é taxação, é impostos, é contra as empresas privadas, né? Contra tudo que é privado, é o fortalecimento do Estado e com isso nós, pagadores de impostos, estamos aí sustentando as viagens, né, do Aerolula, sustentando as viagens dos ministros, né, do Palácio de Marfim em aviões da FAB, né, aviões particulares, porque eles não podem andar em voos comerciais, porque são criticados e não podem ser criticados. Quem gosta de viajar é ele, né, Anderson? Ali viaja. O Aerolula, se o piloto do Aerolula ganhar por diária, o cara tá milionário. Por hora de voo, tá milionário. Então, quer dizer, tudo isso quem paga? Somos nós. Somos nós. E esses impostos que vêm é uma já perspectiva do PT que todo mundo sabia. Só aqueles inocentes, né, que achavam que não. E mesmo a gente mostrando o que eles dizem, o que eles falam, as pessoas não acreditam, os petistas não acreditam. Ou seja, ele está vendo a coisa acontecendo, mas ainda não acredita que é nós, eles mesmo, trabalhador, agente trabalhador, quem paga toda a despesa do presidente. A primeira-dama, Janja, aí, está esbojando aí joias, roupas caras, né? Sim. Uma das coisas era que o presidente anterior, o presidente Bolsonaro, ficava hospedado em embaixadas, quer dizer, praticamente a custo zero. E pelo Brasil ficava em hotéis de trânsito nos quartéis do Exército. Também só paga o quê? A diária de R$80. Aí quer dizer, hoje são os melhores hotéis, os melhores apartamentos de hotéis, né? Suítes presidenciais, suítes muito caras, e tudo isso custeado por nós, pagadores de impostos. Por isso a taxação e aumentar mais impostos. Ou seja, eu estou com fome, quero comer mais. A comida aqui não está dando. Eu quero mais. E quanto mais impostos, mais alimenta o Estado. Professor Edinaldo, em relação às viagens, essas viagens do presidente Lula, esses gastos todos, inclusive aí o cartão corporativo bateu o recorde Lula está batendo um recorde de gastos no cartão corporativo, né? O que é que você tem a dizer aí na sua análise? Na verdade, o PT tem um histórico, né, gastante. Isso aí já é uma questão fundamental, que consiste exatamente na plataforma do PT. O PT tem uma plataforma totalmente gastante, sobretudo, inclusive nas questões de viagens e alocações de arrecadação e distribuição. Ou seja, o Brasil, na verdade, é um país loteado em vários fatores. Por exemplo, se a gente for pegar a questão do imposto, como é uma das coisas mais citadas no Brasil, e é da mais prejudicativas para o cidadão brasileiro, o imposto, ele no setor privado, na verdade, é o setor que é mais danificado sobre todos os setores. A princípio, é o setor que produz e é o setor que enriquece
o setor internamente produtivo em si mesmo, que é o setor privado, e também pelas vias de imposto, porque o que é o imposto? O que é a palavra imposto? Imposto quer dizer impor. É uma coisa feita por obrigação, uma tributação obrigatória. Então, a consistência da imposição, ela não tem uma negociação entre o representante e o representado. Por exemplo, não existe um estabelecimento de um pacto conversado dos parlamentares, dos representantes brasileiros na democracia, que supostamente eles estão lá para nos defender e falar a nosso favor, e coisa que não é feita. Porque, por exemplo, se na medida que os impostos eles crescem gradativamente, e isso negativamente é ruim para o consumidor, isso quer dizer que esses caras nos representam e nos representam muito mal. A princípio de conversa, se você for fazer uma análise, existiu até uma comemoração em relação ao imposto sobre valor agregado. Ou seja, se os parlamentares, eles comemoram, eles aplaudem aprovações de um tipo de um imposto, que, na verdade, será mais um imposto sobre todos os impostos, porque tem até um objetivo de unificar esses impostos. Isso é uma questão que já está há décadas. Então, essa discussão retornou no Brasil e, possivelmente, isso aí vai ser efetivado. Não obstante, se você também for analisar em questão do imposto, que é essa imposição obrigatória sobre o cidadão, e que o cidadão não é representado no Brasil, e ele sofre por isso, então o setor privado é o setor produtivo, e a cadeia produtiva do setor privado, ele que mantém todas as outras estruturas. Por exemplo, o PT tem essa plataforma ampla de arrecadação. E qual é a finalidade real da arrecadação? É para a administração pública realmente como tem como finalidade constitucional? Não. Porque nos termos constitucionais, a arrecadação é para o quê? Investimento na educação, saúde e os outros fatores da infraestrutura do país. Mas isso, na praticidade, isso não acontece com eficiência. Acontece sim com uma ineficiência. Então, esse imposto que é arrecadado com a administração do PT, inclusive tem um filósofo brasileiro que diz que o PT, ele na verdade arrecada muito, faz com que o Estado cresça mais pelo lado esquerdo, e ao mesmo tempo ele gere muito mal, ou administra muito mal, todos esses bilhões de dinheiros arrecadados. Ou seja, é algo altamente prejudicativo no conceito original, no sentido primeiro da palavra imposto. A princípio, vamos primeiro para o sentido da palavra imposto. A palavra imposto que é a palavra impor, ou seja, não existe uma negociação. Simplesmente está lá o parlamento, define lá no Congresso, então aquilo ali circula entre as casas bicamerais. E aqueles que nos representam, que deveria ser, que no caso o deputado federal, estadual, pois bem, nos representa, não, nessa hora não representa a gente. Não representa a gente, representa o interesse de uma cúpula pequena, que usufrui sim desses benefícios, porque quanto mais o Estado impõe imposto, porque existe até a ideia de imposto progressivo, então se esses impostos são progressivos, que isso é uma ideia marxista, uma ideia antiga, arcaica do socialismo primitivo, então no gênese do socialismo está lá, como se fosse, por exemplo, um dos mandamentos do socialismo. Por isso que socialismo, democracia e imposto são tudo conceito de imoralidade, porque o imposto, ele pode até ser, em certo sentido, positivo, desde que a imoralidade não esteja desvinculada dele. Ou seja, vale a pena votar em deputado federal? Evidentemente que não, porque essa gente representa muito mal o povo brasileiro. Não é? Já que a palavra, por exemplo, imposto, é aquela questão da imposição e da consistência obrigatória. Ou seja, se somos obrigatórios, então onde está o conceito do pacto de Rousseau, do pacto entre cidadão e representante e cidadão? Não existe esse pacto, porque a gente não participa das conversações e as determinações deles lá vêm como uma receita para nós. Nós somos os pacientes e eles são os médicos. Eles simplesmente impõem, aqui a receita, vocês vão agora se medicarem com isso e acabou. Se ferre o brasileiro. Ou seja, a representatividade brasileira ela é totalmente lulista, de uma forma genérica, apesar de ter essas exceções fingidas, essa falsa oposição. Professor Van, fique à vontade, você quer... Câmbio na escuta. Rapaz, esse é um assunto que a gente já vem decorrendo há muitos dias. E eu acredito, assim, pela fala que vocês falaram aí, a questão dos deputados que vão para lá para tentar nos representar, na verdade eu acredito que alguns, quando vão para ali, eu acredito que todos que vão de carreira de início, ele vai realmente com o objetivo de fazer alguma coisa pelo povo. Só que o sistema político do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, é um sistema podre. E quem se opor a ele,
possa ser que se andar de avião, o avião tem um problema nas turbinas, ou alguma coisa desse tipo, e o cara termina desaparecendo, entendeu? Um acaso, né? Veja só, eu acredito assim que os governos do Brasil, nunca, como a gente sabe muito bem que nunca teve governo de direita, era tudo de esquerda, existia um jogo, mas apareceu um outro aí, um tal de Bolsonaro, e eu considero ele como também um lado da moeda. A moeda ela é composta de cara e coroa. O que, se por acaso a gente não tivesse como identificar uma moeda pelo seu tamanho, seu formato e sua configuração, a primeira coisa que a gente vai olhar era o valor. É a coroa, é a cara da moeda. É o valor. Então, você via aí que o presidente Bolsonaro ele dizia que um soldado que fosse para a guerra e tivesse medo de morrer era um covarde. E depois ele se tornou um desse. Ele teve medo de morrer. Teve medo de morrer. Na verdade foi isso e a gente já está bem provado. Mas como é a questão do imposto, voltando para os impostos, né? Como o Edinaldo já falou aqui, os impostos têm que voltar para a sociedade por meio da educação, saúde e outros benefícios para favorecer o cidadão, aquele que paga o imposto verdadeiramente. Aí quando você vai olhar a saúde do Brasil, faz até graça, cara. Meu irmão, você vai lá no Sem interromper, professor José, a saúde do Brasil ela é tão deficiente e deficitária que nem os próprios representantes que se direcionam a ela. Claro, que ele sabe. É pública. É pública e tudo que vem do público vem deles. Se ele sabe que ele for para lá, principalmente esses governantes, que muitos têm alguns problemas mais sérios que nós, né? Parece que Deus tem misericórdia do mais pobre e parece que o cara consegue se sair melhor na questão da saúde. Então eles vão para hospitais particulares, melhores médicos, caríssimo. Porque primeiro quem está pagando aquela consulta dele, aquele tratamento dele, não é ele, somos nós. Esses impostos são arrecadados. Aí você vai no HGE, os caras nem leito tem, cara. Os caras estão no corredor, deitados no chão. Tá entendendo como é que é o negócio? Você vai ali pro regional em Porto Calvo, eu acho que você já passou alguns dias ali. Ultimamente eu estou frequentando muito lá. Pronto, então aí as pessoas estão lá. Às vezes uma maca tem que esperar meia isso, hora. Porque às vezes está numa ala verde esperando. Aliás, corrigindo, uma cadeira de roda. Aí você vê, tem uma pessoa ali na área vermelha, na área verde, tá na verde porque não tem um leito na amarela para poder submeter-se a algum tipo de exame e fazer a cirurgia. Então, falar de saúde no Brasil, meu irmão, é uma negação. Não existe saúde no Brasil. E for para a educação, que é pior. Veja só, houve era um barulho, aquela zoada na nossa linguagem, porque houve um bloqueio de um valor aí para a educação na gestão passada, e as mídias, na verdade, as grandes mídias, né? As grandes mídias, né, TV, batiu o cacete no presidente, porque isso, aquilo, foi agora cortado cerca de R$1,5 bilhão de reais da educação e da saúde, e todo mundo está caladinho. Aí eu me lembro de um cara que sempre foi candidato, aliás, foi candidato a presidente algumas vezes, e depois foi deputado, que é o doutor Enéas, e ele dizia que existe um sugador do Brasil. Você vê que os países se reuniram contra a gestão passada, então tem alguma coisa estranha aí. E nessa agora, o que foi que melhorou? Você fez uma pergunta aí, o que foi que melhorou, o que foi que piorou? Aí, o que é que você, na verdade, acha que melhorou no Brasil? O cidadão brasileiro está comendo melhor do que na gestão passada? O salário está melhor do que na gestão passada? O que foi que melhorou? Sabe o que melhorou? Mais de 400 mil empresas fechadas. Fecharam no Brasil, São Paulo, Ceará, por todo canto, Recife. Então não melhorou nada. E a cada dia que passa, aumentando mais impostos, está melhorando. E por que não existe mais aquela reclamação, aquele alarme todo do mundo em cima do Brasil? Porque está isso, aquilo. Está lá queimando a Amazônia. Período de verão queima aquela capoeira lá, porque é pantanoso, não queima verdadeiramente a Amazônia, mas aquela área ressecada queima. E você não vê nada, ninguém falando. E outra coisa, até eu estava vendo uma reportagem aí, que é a Marina Silva, né? Que é responsável isso. Lá. Aí tem um fogo lá e queimou lá uma parte da Amazônia, uma capoeira, e ela disse que 8 meses depois ela ainda disse que era culpa da gestão passada.
que estava pegando fogo lá, devido à retirada das ONGs que existia lá, porque ela Mas ficava o governo do amor disse que ia cuidar do Brasil. Tá cuidando. ele está cuidando, né? Ele falou que em setembro ia entrar o grosso e não entrou todo ainda está faltando uma pata aí. Os brasileiros já estão sentindo grosso? Cara, eu vou dizer um negócio a você, veja só. Sinceramente, às vezes a gente fica brincando, mas isso não é brincadeira, mas o ser humano, ele leva isso... Eu não sei se, na verdade, é como diz aí esqueci o nome do deputado, cara. Ele fala um negócio que é muito interessante. A gente fomos educados pela esquerda. Sim, sim. O Sim. povo brasileiro, Sim. ao longo, principalmente nós que estamos hoje aqui, a gente fomos educados por partido de esquerda. Sim. Tá entendendo? Então a gente temos não a capacidade, não é uma capacidade. Nós somos levados por tudo que eles falam. Sim. Quando alguém se prontifica em querer abrir os olhos e se afastar um pouco, sair um pouco do sistema e abrir os olhos, para poder observar as coisas de longe, aí ele começa a perceber e aí ele cai fora. Como muitos de nós aqui caímos fora e outros que estão caindo, percebendo que existia uma máfia. Que existia não, que existe uma máfia de manipulação. Então o ser humano brasileiro são manipulados. Você vê a prova do Enem agora, a maior polêmica aí, uma prova elaborada por professores que é considerado, né, os grandes professores do nosso Brasil, com um monte de erro de português, questões que nem eles mesmos que fizeram conseguem ler e entender o que foi que eles mesmos escreveram. Então o negócio está complicado. Eu acredito que não tem melhora de nada não. Talvez vocês tenham... Ou seja, em Seja 8 otimista. meses... Em 8 meses... 8 não, 10 meses. 10 Estamos no mês 10. 10 meses. Mês 11, né? Hoje é o que? 13? Estamos no mês 11. Em apenas 10 meses de governo e já Agora, tem esse desastre. o que melhorou no mesmo, país. sabe o que foi? O que melhorou? Agora tem uma coisa que melhorou no Brasil. Sabe o que foi? Eu quero dormir e sonhar para... Não, o que melhorou no Brasil foi o presídio. Ah, melhorou. Melhorou porque a gente viu a manifestação das pessoas que estavam presas, vibrando, então alguma coisa melhorou. O que foi lá eu não sei, mas alguma coisa para ele melhorar. Deve ter melhorado. Né? Deve ter melhorado alguma coisa para ele. Melhorou mas alguma coisa lá, população, professor Nilson? Melhorou também, melhorou porque hoje eu vi uma reportagem que uma ministra, né, faz parte de um ministério aí, uma ministra não, uma representante do ministério, subiu o morro de moto, sem capacete, na maior alegria, onde é difícil a polícia subir. Ela é esposa de quem? Não, essa já é outra aqui, esposa de um traficante, que foi esse lá assunto... no Ministério da Justiça. esse assunto vai render muito, esse assunto vai render muito. E hoje, assim... Mas segundo eles, não sabia quem ela era. Não sabia quem era. Nem a inteligência, a BIM, não sabia, não conseguiram detectar que ela era do tráfico e era condenada a 8 anos de prisão. Enquanto isso, aqueles que fizeram manifestação no dia 8, dia 8 de janeiro, teve 17 anos. Aí quer dizer, melhorou. Esse é o nosso Brasil, né? Esse é o nosso Brasil, melhorou. melhorou. O chefão lá, o Flávio Dino, ele subiu o morro sem segurança nenhuma. Subiu sem Ele segurança. precisou de segurança para ele subir lá. Aí eu copio a frase de um que eu vejo muito, que diz assim: vamos levar o ministro da Justiça para a faixa de Gaza, para ver como é que se prende. Ele deve resolver o problema lá. Para ele prender os terroristas sem dar nenhum tiro, como prendeu os terroristas, entre aspas, do dia 8 de janeiro, sem dar nenhum tiro, prendeu mais de 1.200. Na verdade, Anderson, ali a gente vê que eram pessoas humildes. Tinha alguns vândalos no meio, certo, correto, quebraram, mas tinha pessoas humildes, cara. Senhora, velha, criança. Aí o cara acha um orgulho de prender esse tipo de gente. Eu tô com vergonha pelo ministro, eu tenho vergonha pelo ministro de prender uma pessoa desse tipo, assim, pessoas humildes, pessoas que na verdade não têm condições alguma, prender e julgá-lo e condená-lo a 14, 15 anos, enquanto que uma pessoa mete o louco, o assalto, o tráfico de drogas, escambau, e aí 4 anos, 5 anos, às vezes custódia assim. Outra coisa. A taxa de inflação para esse mês aqui no Brasil, o Banco Central diz que é 4,59. Só que se você for dar uma olhada no Instituto Rothschild e também no Von Mises,
essa informação ela é mentirosa. A inflação no Brasil real hoje está mais de 20%. E aumentando. O que isso significa? Eduardo, isso significa o quê? Isso significa o seguinte, além de todos os impostos e tudo, o seu dinheiro, o valor de compra, o seu poder de compra está cada vez caindo mais. E caindo. É como se o que significa essa inflação aí na vida real das pessoas? Significa o seguinte: é como se você tivesse uma nota aí de R$50 e a sua nota de R$50, vamos supor que ela dá para comprar 3 a 4 itens, vamos dizer que ela dá para comprar 3 pacotes de leite. Na prática, com o aumento da inflação, essa nota de R$50, ela vai poder comprar um pacote de leite, talvez nem isso. Ou seja, ela encolhe no poder da compra, no objeto a ser comprado, mas ela aumenta na quantidade de unidade monetária. Né? Você precisa de mais dinheiro. Exatamente. E o encolhimento do poder da compra. É o que tá acontecendo. Exatamente. Esse é a perda do valor da unidade monetária. Exatamente. Ou seja, a inflação é só um nome que socialista botou para dizer o seguinte: tem muito dinheiro circulando. E aí, quando muito dinheiro circula, quando muitas notas é impressa no Banco Central e jogada no mercado, tudo começa a subir de preço e o poder de compra começa a cair. Ou seja, o governo o governo Lula agora, nesse exato momento, está imprimindo muito dinheiro. Está imprimindo muito dinheiro. Está imprimindo muito dinheiro. Agora, o Banco Central está começando a imprimir mais nota. E o valor do real, ele tinha uma progressão, tinha uma estabilidade. Agora, estão emitindo informações falsas com relação à inflação, estão emitindo informações falsas e a inflação aumentando. E sabe, o deles são esses. O PT é assim. Esse é o problema. O verdadeiro trabalho. Isso parece ser uma coisa comum para o brasileiro. O brasileiro, ele brinca muito com política. Ele acha que a política não mexe com a realidade financeira dele. Por exemplo, um cidadão comum, desinstruído, semi-analfabeto ou analfabeto mesmo. Ele consegue fazer uma leitura sociofinanceira a partir, não tecnicamente por palavras e uma análise, ele não consegue fazer isso. Mas se você, por exemplo, der a ele valor X para ele ir a uma feira, a um mercadinho, ou se dirigir a qualquer comércio, você vai ver que ele vai conseguir fazer uma leitura dessa na praticidade. Por exemplo, se ele vai chegar num frigorífico, que ele comprava, por exemplo, R$100 de carne, e depois aquele meu R$100, que comprava 2 ou 3 quilos, ele passa a comprar só 1 ou 1,5, ele não vai saber explicar tecnicamente isso, mas o clima da temperatura, do poder da compra aquecido e do poder do objeto diminuído ou encolhido, ele vai sentir nessa perspectiva. Só que ele não consegue absorver as informações que são perpassadas e são manipuladas através do governo. Por exemplo, o Lula tem um discurso e o Lula tem uma medida política que não é dele, isso é de uma organização completa, de uma facção partidária, que sempre ela foi exatamente nessa medida. Ela tem uma burocracia que imobiliza o progresso, ela deixa o progresso estático, ou o máximo que ele pode movimentar é para trás. Mas esse para trás não é para a cúpula e a facção que está no poder, é para a sociedade grande. Então a parte grande social, que é a base dessa pirâmide social, esse meio social que não consegue ler, mas só consegue sentir quando isso vem à tona, e ele vem à tona quando? Quando o governo sobe ao poder. Porque até ele chegar ao poder, ele tem um discurso sim de abraçar a sociedade inteira. Através de quê? De ajudas e auxílios. Um discurso de auxílio é um discurso que serve muito no Brasil e em países pobres. País de terceiro mundista como é o Brasil, que tem economia emergente. Então o socialismo, ele vinga no imaginário social pobre somente em países pobres. Porque em países ricos, a leitura que os caras fazem disso é totalmente diferente. Por quê? Porque o socialismo, ele não muda, ele é estático, ele só tem isso a dizer. Só que as pessoas não são instruídas, quando são, elas recusam a recepcionar a informação, e isso é a causa de votar, de eleger um governo e depois sofrer com esse governo eleito. Ou ela for instruída justamente para aceitar isso como normal. Não, mas, por exemplo, na medida que você, por exemplo, na prática, a sociedade brasileira na prática, ela sente esse atraso, ela sente esse poder de compra, ela sente essa recessão. Sim. Ela sente isso socialmente. No entanto, ela mesmo sentindo isso, quando o indivíduo ele sobe para dar um discurso, as pessoas já se modificam imediatamente. Você vê que ela migra de um instante. Ela
passa Questão de segundos. pronto, ela passa novamente a acreditar que o cara está corrigindo algumas questões, de modo que a inflação no Brasil é corrigida. Inflação corrigida é a mesma coisa que inflação nem discutida. É como um filósofo alemão dizia, o Hegel, o cara não entra nem na água e já tem medo de morrer afogado. Ou seja, é uma coisa inútil você até explicar. Isso dá para fazer aquela comparação. Inclusive foi o nazista na Alemanha que pegou uma galinha, despenou todo dia nos gritos. Tá entendendo? Soltou, ela correu. E depois? Mostrou o milho e ela voltou. Ou seja, você conduz ela com um discurso totalmente falsificante da realidade que você vive. Você sente o clima no bolso, você sente o clima quando vai numa oficina com o seu carro, quando vai no frigorífico, quando vai no mercadinho, quando vai à feira, ou qualquer outro lugar. Você sente isso, mas ainda assim você acredita quando o cara sobe novamente para discursar. Ou seja, é o imposto desvinculado da ética e desvinculado da moralidade. Porque o imposto não é negativo em si. Em si ele não é negativo. Ele tem uma finalidade positiva, mas desde que seja mínimo. Mínimo. Por isso que o discurso dos caras do Instituto Rothbard, Mises Brasil e da própria escola austríaca é o quê? É governo mínimo. O melhor governo é o governo que não governa, ou seja, é o governo que cada vez menos ele se afasta e deixa o setor privado trabalhar, produzir, comercializar, desburocratizar, desregulamentalizar. Esse é um governo que se afasta do comércio, que se afasta da circulação da mercadoria e deixa que as coisas fluem naturalmente. Porque isso é a única forma do consumidor ser beneficiado nesse instante. Agora a gente fica imaginando, em meio a 10 meses de governo, né? 10, me corrija aí. 10 meses de governo já gastou cerca de 24 milhões de reais. 10 meses fechados os ciclos dos meses. Esse abriu esse mês agora, que estão 13 dias, né, do 11º. Agora a gente já tem 8,8 milhões, né, de pessoas desempregadas. Ou seja, em 10 meses de governo. Imagine 4 anos desse desgoverno. É difícil. Muitas pessoas, inclusive, criticam o capitalismo, criticam a iniciativa privada. Mas só existe serviço público por causa da iniciativa privada. Porque se não existir o setor privado, se não existir o capitalismo, se for só Estado, o Estado não subsiste. Quebra. O povo quebra. O Estado quebra. Claro que sim. O povo quebra. A gente vê isso em países totalmente comunistas, socialistas. Então, vamos, se apenas esse pouco tempo de meses já tem esse tanto de gente desempregado, daqui a 4 anos vai ser um absurdo. Uma pessoa veio criticar a Havan em Maceió. Ainda a estátua da liberdade, do imperialismo capitalista americano em Maceió e tal, não sei o que. Mas gerou emprego para várias pessoas. Ou não gerou? Inclusive verdade. tem um detalhe, viu? Se eu não me engano, lá não tem o caixa 13 não, viu? Do 13 pula para o 14. Pronto, olha coisa boa. Infelizmente. Aliás, do 12 pula para o 14. Por 14. Infelizmente hoje é dia 13, né? Dia 13. Mas assim, nós temos que observar o seguinte, como já foi falado, nós somos educados pela esquerda. Quem estudou na época de 70 a 80, antes da Constituição comunista, viveu bem, aprendeu muita coisa. Depois que tornaram... De 88 para cá, né? De 88 para cá, que tornaram Paulo Freire como o mestre da educação brasileira, tudo foi por água abaixo, a educação. Inclusive, no Enem, agora, houve muitas questões que estão falando que foram questões ideológicas. Então, quando a gente explica para alguém que pode perder seu emprego, que, como por exemplo o FPM é o governo federal, quem controla, ele cortou verba, ninguém acredita. Não é não. E inclusive muitas pessoas criticaram o corte da educação, o corte dos bolsistas, né?
das bolsas na época, e agora foram cortados também 50 milhões de reais para os bolsistas. E os bolsistas das universidades federais estão tudo em silêncio. Ainda, professor Nilson, com relação a isso, o senhor fala, por exemplo, da década de 80 e 70, quando as pessoas aprendiam por ela. Qualquer coisa, o professor Edinaldo aí vai me corrigir. A ideologia marxista começou a chegar com força nas universidades na década de 60, a partir da década de 60. Final de 50, a partir de 60. Uma vez ela instalado, elas bem instaladas, foram o quê? Final de 70 e início de 80. Para elas se instalarem, foi início de 70 e 80. Então, todo o pessoal, até uma parte de 90 por ali, eles aprendiam com algumas pessoas que tinham em torno de 40 a 50 anos. Ou seja, essas pessoas não foram maximizadas. Não passaram pelo processo marxista. Todos começaram, a ideia entrou no final de 50, a ideia entrou no final de 50. A ideia começou a ficar mais estável final de 70, início de 80, a ficar mais estável. Ainda com os militares no poder. E assim, todas as pessoas que eram de 1980, eles estavam aprendendo com pessoas ou com professores que eles não eram doentes pelas ideologias. Era um processo que as ideologias ainda, a ideologia marxista estava se instalando. Se você for dar uma olhada, em 1950, um câncer chamado Gramsci, na década de 50 ainda não tinha se instalado. Então, na década de 50, o pessoal ainda não estava lendo Gramsci e aplicando o próprio Gramsci. Falando de educação, pode botar um áudio aqui para... Só um minutinho. Só um minutinho quanto a essa questão de educação. Quando eu falo educação, não a superior, mas a educação básica, que era antigamente primário, secundário e ginasial. Porque eu sou da época, nós aprendíamos com professores práticos, não aqueles que passaram pela ideologia das universidades. Mas eu digo a você, inclusive com prática, o único setor da educação que me parece que não está tão dado ao marxismo é o Fundamental 1. Sim. O Fundamental 1 me parece que não está tão dado ao marxismo. Fundamental 1, vamos lá. O Fundamental 1. Vamos ver esse áudio aqui? É de qual deputado? Eu não estou dizendo que ele não se rendeu. Eu não estou dizendo que ele não se rendeu, mas de todos... Mas vamos escutar aqui o que ele Vamos diz aqui. sim. Vamos lá? Receber um texto para fazer a interpretação. E eu não tenho vergonha de ler esse texto passado por um professor, já que ele passou por uma criança de 10 anos, e nós aqui somos aqueles que foram eleitos para representar inclusive o pai dessas crianças, então nós não podemos ter vergonha de ler o texto que crianças de 10 anos deveriam interpretar. É um diálogo falando sobre um suicídio. E como você vai fazer, disse Tust? É fácil? Temos dúzias de opções. Podemos sufocar cada um de vocês num sinal combinado, ou podíamos empurrar um cabo de vassoura no cu de cada um também, num sinal combinado, ou poderíamos envenenar o leite de todas as mães do mundo para que cada bebê caísse morto, antes que pudesse abrir sua boca maldita. Complicado. Estou ensinando isso a aluno de 10 anos, cara. É complicado. Aí você vê, a gente sabe que a nossa mente... o ensinamento que está dando na sala de aula. E eu ainda digo para os senhores, o Fundamental 1, ainda é o melhor de toda a educação. Ainda é o melhorzinho. Mas eles agora estão descendo para a base, porque eles sabem, né? Porque no Fundamental 1 ainda tem muitas tias, muitas professoras que são religiosas. É isso. Muitas são religiosas. Dessa forma ainda é o melhor. Sim, com esse absurdo aí. Isso aí é o melhorzinho, viu, da educação brasileira. Mas o quê? Isso aí é o melhorzinho. Por isso que eu digo, olha, eu estive lá na educação atuando. Podem falar o que for. A maioria dos professores, quase 90% dos professores, eles cometem crime quando eles entram para a sala de aula. Porque o que se pratica no Brasil não é educação. Se pratica qualquer outra coisa, mas educação não é. Então seria bom os nossos telespectadores que tem aluno nas escolas, Fundamental 1 ou no 2, fazer uma vistoria no caderno dele, no livro, né? Eu digo para vocês. Esse tipo de coisa. Sim, eu digo para todos vocês, viu, professor Edinaldo? Eu digo aqui, sem medo de errar. Todo bom aluno que seguir todas as cartilhas no Fundamental 1, 2, 3, 1, 2, ensino médio, o que for o aluno certinho que escutar ali o professor, ele vai ser uma negação na vida.
se ele seguir exatamente o que a escola pede, ainda com algum tipo de diploma, ele na vida será uma negação. Porque essa educação, ela não produz coisa boa, ela só produz perdedores. E esse é o objetivo. Ela só produz e perdedores. Esse é o objetivo da educação no Brasil. O objetivo deles, né, eles não querem ninguém educado. Esse é o objetivo, principalmente da pauta do PT. Né? Porque, na verdade, deveria ter aula de economia, não era? Não é tão importante para o país? Sim, mas sim. Assim, é importante para o país, dependendo do modelo econômico que quiser perpassar, né, em sala de aula. Por exemplo, se você pegar o modelo econômico que temos no nosso país e que a Constituição ela está fixada, é um modelo econômico fascista. Sim, claro. É uma economia direcionada, centralizada pelo Estado, chamada de intervencionismo econômico. Ou seja, o Estado ele vai direcionando os rumos do que se produzir, quanto se produzir e com quem comercializar. Mas aí depois que ele tivesse formado naquele setor econômico, só um insight na mente já clareava e ele aí, peraí, aqui, eu aprendi isso aqui realmente. Olha, também tem outro lado, também além do que o Ednaldo falou, que na teoria seria uma aula de economia, na prática seria só para você manter o fascismo que já estamos. O socialismo que temos. Sim. Socialismo petista. Sim, e aí eu diria, e ainda iria junto com o Ednaldo, diria o seguinte: quais são esses professores que vão ensinar? Porque se eu estou dizendo, a maioria, 90%, são comunistas e eles são cometedores de crimes. Assim que eles vão para a sala de aula, eles não vão para uma sala de aula dar uma aula, eles vão cometer crimes. Então, assim, olha qual é o tipo de professor. A matéria é boa? A ciência econômica é boa? E tal. Tá, mas quem vai ensinar são comunistas. E até mesmo existe um déficit de aprendizado, saiu até uma pesquisa em relação aos universitários formados em economia no Brasil. Eles não estão conseguindo distinguir termos de inflação, deflação, hiperinflação, recessão. Conceitos básicos da economia não está sendo capaz de ser distinguido. Ou seja, é inconcebível, incognoscível para algumas pessoas que têm formação. Ou seja, indivíduos formados sem a capacidade de distinguir esses conceitos. Disseram que ele estava sendo irônico quando ele disse que estudou 2 meses. Para fazer um concurso, né? Entendeu? Só para fazer um concurso. Então, a questão então tem essa questão dessa universalização informativa. Estou vendo que eu estudei mais do que ele. Pronto, então essa questão universalizada de informações ou informativa na questão econômica é muito problematizada. Por exemplo, a viuvez americana. Quando os Estados Unidos ficou viúvo daquele namoro que tinha com a União Soviética e racharam de fato aquele namoro, então o que eles criaram? Eles criaram o socialismo a modelo americano. Então a americanização criou sim um programa socialista, com o socialismo pegado de porções, um socialismo de um pouco nazista, um socialismo de um pouco fascista e um socialismo socioprogressista, que é o socialismo soviético. Então, com esse socialismo, o que eles fizeram? Socializaram todas as universidades americanas e a americanização com o poder sobre todo o resto da América Latina. O Brasil foi o copista disso. Com essa cópia, o Brasil fez o quê? O Brasil, na verdade, universalizou e nacionalizou todo o socialismo econômico. De modo que, por exemplo, se você for por exemplo, parar e dizer assim, vou assistir o Jornal Nacional. Se você estudar seriamente economia e for assistir o Jornal Nacional, for ver o William Bonner falando, for ver algumas economistas que é de nome aí no Brasil, se você for lá, você diz, poxa, esse cara está errando no que está dizendo. Sim. Estão equivocados. E são erros assim mínimos que você assistindo, você pode... Eu ainda vou assistir, vou escrever, vou trazer aqui para exibir aqui de ver Miriam Leitão, Ednaldo. A Miriam Leitão é um desastre falando de economia. Mas uma mulher daquela ganha uma porrada de dinheiro. Por quê? Porque toda a leitura que ela faz, ela é pró-governo, oficializada ao governo. E ela é contra o consumidor. Só que o consumidor, como eu disse antes, ele tecnicamente não consegue fazer uma leitura cuja leitura seja capaz de direcionar ele localizações em relação, por exemplo, a representantes. Ou seja, não ele consegue. sente o fumetrando, mas aí ele não sabe. E eu acho que talvez sinta, Daniel, com a camisinha. Então o efeito da ejaculação não acontece, entendeu? É retirado. Infelizmente. É complicado o brasileiro, viu? Não, e isso aí não é só na escola pública, não. Isso é ensinado claro. na escola privada. Não, a gente tem que lembrar de uma coisa. As diretrizes, por exemplo, outra coisa nacionalizada na educação constitucionalmente, a questão educativa. Homogeneização. A homogeneização é exatamente isso. Por exemplo, por que as escolas públicas ela divide ou reparte a gerência da educação, da parte informativa? Com que ideia de comunicação? Por quê? Por exemplo, você vê que o cara quer abrir uma escola privada. É permitido.
dentro das diretrizes e das normas de quem? Do Estado. Então o Estado dia suas diretrizes e normas. E para o Estado isso é maravilhoso, porque você vai abrir uma empresa jurídica. Isso vai gerar imposto. O Estado ama quando as pessoas abrem e fazem novas escolas privadas. Contudo, a orientação didática, ou todo o didatismo, ele é totalmente modelado pelo que é público. De modo que uma outra questão, quando você pega um aluno, ou todo o alunado do setor privado, e pega todo o alunado do setor público, ambos os alunos vão prestar o quê? O Enem. O Enem é o quê? Uma prova estatal. Então quer dizer que a ideia da informação é única, é uníssona. Acabou. Justamente. Ou seja, professor Van, o que foi que aconteceu? Porque na época da pandemia, o ano passado, a gente tinha 7,9% de pessoas desempregadas. E hoje tem, continuando naquela fala, hoje tem 8,8%. E a gente não tem pandemia. E vai aumentar mais ainda. Porque a pior pandemia de um país é os partidos socialistas governando esse país. Sim. Até a pior pandemia. Os sugadores, né? Olha, a pandemia que passou. A inflação da Argentina estava maior do que a da Ucrânia. Meu irmão, a Ucrânia em guerra. O cara na Venezuela fazendo uma reportagem com uma pessoa, ele com um saco de dinheiro para comprar um papel higiênico. Pronto. Eu olhei assim, é melhor usar o dinheiro. Usa o dinheiro e deixa o papel higiênico Olha, lá, o que cara. aconteceu, Van? Aumento da unidade monetária e encolhimento de poder de compra. Aí as pessoas não conseguem entender, acham que aqui. E acha que a gente não vai chegar a esse estado, Não, acha que não. Porque ele é de direita, pensa, não, meu irmão, meu amigo, isso aqui é para você abrir os olhos e perceber as coisas. O pior Independente câncer de do você- mundo, a pior pandemia que pode existir São no mundo vampiros, sugadores. é um pô. partido de esquerda governando esse país, seja PT, PSOL, PC do meus cambal de asa. Se governar o país, o intuito dele é tirar, taxar, para que os ricos se tornem pobres e os pobres se tornem miseráveis. E só a elite, a classe pequena, que não é tão grande assim, cresça. Essa casta Então, política. Você vê o humildezinho, o presidente nosso, ele já vai gastando dentro de 10 meses 24 milhões de reais de viagem. Quem está pagando? Os impostos, Ou seja, é você, brasileiro, que você que está aí. cidadão. Você que insiste em dizer que o governo Lula é bom, o governo do PT é bom, o comunismo é bom. E outra Você coisa, que tá pagando a conta. Daniel, abrir os olhos também, porque isso está nos municípios, nas cidades. Você faz Vereadores, prefeitos, justamente. entendeu? Que tem um pensamento esquerdista. Justamente. O objetivo dele é somente o dinheiro e acabou. Não tem mais nada, compromisso com ninguém. Portanto, o brasileiro, independente de ser esquerda ou direita, analisem. Vá no Google, que está lá. Analisem. Que você está vendo o quanto o país está se afundando. Se eu não me engano, mais de cento e quantos bi do déficit do país. Me recorda aí. De que? A dívida do país? Do país? É, trilhões. Entre 3 a 5 trilhões já está chegando de Trilhões. dívida. Trilhões? É? O déficit? Não, a dívida. Não, o déficit. Não, o déficit eu não sei não. Já... Parece Os caras 740 estouram orçamento, meu milhões. amigo, estouram orçamento. Os caras não têm dó de nada não sobre economia não. Esses caras não entendem economia, o Lula não entende economia, aquela Miriam Leitão não entende, aquele Haddad. Essas pessoas têm uma noção Na sobre verdade, economia não. totalmente deslocada. Porque na verdade, Não tem. professor, eles não querem saber de entender de economia. Claro que Eles querem não. de sugar. Exatamente, Sugar. é o Brasileiro poder. Pagar o imposto e eles É o sugaram o poder. imposto. É Viajar. por isso que é uma facção, uma organização altamente criminosa. Isso é uma organização sim. Porque se não fosse, não agiria dessa maneira. O país loteou o país com partidos. Existe um loteamento partidário no Brasil. E isso fragmenta o país. O Brasil não é um país nem polarizado. O país é um país pluralizado. Totalmente dividido, que você não encontra 101 nacionalização nenhuma. 101 milhões. 101 Bilhões. A dívida? É o déficit O do déficit país. do Brasil já está. 101 bilhões. Agora, como é que se pode pagar um déficit desse? Tirando de onde? Sim, e ele disse, o presidente, o ex-presidiário, disse que esse déficit aí foi devido aos feriados que teve este ano, aos feriados prolongados. Alongado. E inclusive ele tem uma proposta para tentar fazer com que os feriados venham para o sábado e domingo. Aí vai ser bom para o trabalhador. Tá entendendo? Todos os feriados Todos os feriados transferir para o sábado e do sábado e domingo. domingo. Rapaz, é uma fala muito maluca desse cara. Ou seja, tira todo o sentido cultural das datas festivas. Olha, lembre de uma coisa, não só há Mas uma. a tendência, professor. Não, fica à vontade. Mas a tendência é tirar toda a cultura do
Claro, rapaz, é aquele conceito cultural da cabeça do ser humano. Exatamente, o Brasil não tem uma cultura importada, a cultura é importada, de fora para dentro. Então a de fora para dentro tem que destruir a interna. Essa é a ideia do socialismo. Essa é a ideia. Quer implantar um sistema, a primeira coisa é matar a cultura. Exatamente. Em qualquer reino, os reinos antigos funcionavam desse jeito, uma deslocação cultural e uma repaginação cultural. E isso fazia o quê? Que o povo perdia a memória, perdia a história, perdia os seus traços, chamado de idiosincrático, ou seja, as características que definem uma nação com particularidades era totalmente perdida mediante exatamente a implantação da imposição compulsória, coercitiva, de uma importação de uma cultura. Ou seja, eu vi uma discussão hoje na praça de um petista, né? Dizendo que as coisas melhorou. Aí eu perguntei a ele o quê? Ele não soube me responder. Não, porque não é um petista, ele sabe mesmo, né? Ele não sabe explicar nada, ele não sabe, por isso que ele vota aqui, ele não sabe explicar. Não, mas a mercadoria baixou, mas como é que a mercadoria baixou? E como é que vai ter comprador? Porque tem mais de 400 mil empresas fechadas no país. Ou seja, quantos mil desempregos não são? E a incoerência, se a mercadoria baixou, o poder de compra aumentou. E por que você vai comprar menos? É incoerente, é uma contradição, entendeu? É uma contradição do consumidor votante e lulista. É uma contradição, bom. Aí, ou seja, aí eu fiz a pergunta para ele se ele com certeza está sentindo que as coisas não estão boas. Não está boa. As grandes empresas estão sentindo, imagina o pequeno. E inclusive eu tenho um recado aí para o cidadão brasileiro. O real vai colapsar. Eu sei que não é novidade e tal, mas o real vai colapsar. Percebam todos vocês, há um tempo atrás o salário mínimo era R$300, com 50, 20 reais dava para fazer feira e comprar um monte de coisa. Hoje, com 500 conto, 400 conto, não dá para comprar. E eu acho nada. que também outra coisa, Eduardo, um produto esdrúxulo, por exemplo, você pegar eu acho que em 2005, 2004, um Big era 5 centavos, hoje vai lá onde ele está. É o chamado, você pega uma coisa mínima, esdrúxula mesmo, um Big, um confeito, e você vê que a inflação está ali. Porque a produção do Big não foi danificada. O que foi acontecido? Uma alteração da quantidade de moeda injetada no mercado. Ou seja, É a borracha mesmo. sabe o que aconteceu? Aconteceu um crescimento progressivo, que é a questão da ideia marxista. Aumento progressivo de imposto e minação de produção da cadeia evolutiva do setor privado. Essa é a origem do socialismo. Porque, professor, a tendência de subir o preço da mercadoria era se a produção diminuísse. Não é verdade? A produção da mercadoria diminuísse. Mas não diminuiu. Está entendendo como funciona? Aí a quantidade de dinheiro jogado. Também sem falar da matéria-prima, que é a mesma. Sim, a mesma matéria-prima, a mesma máquina que produz aquele mesmo material, nada mudou. Só aumenta o valor. A alteração por isso, é o que o Eduardo falou. A Argentina, você vê que, por exemplo, você pega na Cuba, Argentina, qualquer desses países enfinhados a cabeça em um déficit, você pega uma porrada de uma quantidade enorme de dinheiro, muito dinheiro altamente desvalorizado, e você vai comprar um objeto mínimo, um objeto corriqueiro do dia a dia, ou seja, um produto corriqueiro. A mesma coisa é porque no Brasil parece que ele só analisa os países de fora, só os países de fora entram em crise, só os países de fora é prejudicado pelo socialismo. Só que o socialismo ele é gradativo. Ele não tem pressa em destruir, ele volta ao poder quantas vezes for possível. Por exemplo, você vê que o Lula de 2003, fora as tentativas que ele já teve mal sucedida, mas ele chegou a partir de 2003. Em 2003 ele foi gradativamente, prejudicando aqui, prejudicando ali, dando uma face... Aos pouquinhos, né? Gradativo, sem pressa, é gota a gota, é uma medida até romana, de gota a gota. E ele mesmo falou, ele dando uma entrevista, ele falou que para implantar o socialismo no Brasil não era do dia para a noite, precisava de uns 40 anos e é justamente isso aí. Sim, foi. Eu vi entendeu? isso. Então isso justamente está acontecendo agora mesmo no mandato. Justamente mais ou menos nesse tempo, mais ou menos aí mesmo. Claro. E outra coisa, enquanto estava passando algumas coisas verídicas sobre o governo brasileiro, a CNN estava passando outras coisas totalmente diferentes. Black Friday. Não mostra. O grande consórcio de mídia, existe um consórcio de mídia. Ele recebe muito dinheiro. É porque todas as grandes mídias recebem dinheiro do governo. Do governo. E tem outra coisa. Agora, isso é muito. E tem outra coisa, né, senhor Nilson, também, professor Nilson, é que o capitalismo ele nunca vai ser destruído, nunca.
O capitalismo não pode ser destruído. Qualquer economia só existe pelo capitalismo. E o próprio socialista Só defende o capitalismo. exatamente. justamente. O problema é que vai acontecer que ele, no mínimo, vai fazer como faz a Venezuela. No mínimo é isso. Ele vai carregar o máximo possível para dentro de uma cúpula. E o povo vive na miséria. Mas ele extinguir é impossível. Porque o capitalismo ele se movimenta com qualquer quantidade até de dinheiro. O que é que o Lula busca tanto nos exteriores? Na Europa? Todas as articulações políticas do Lula é tudo com políticos que têm afinidades com tantas questões revolucionárias, socialistas, quanto medidas políticas prejudicativas para os países e nações. Na verdade, A nacionalização é prejudicativa, Quem somente gosta de nações. viajar é ele, né? eu acho que na verdade Não, ele não vai buscar benefício, não. Ele vai buscar, na verdade, conexões maiores para montar esses blocos que são globais. Conexões. São conexões. A gente não sabe mesmo a fundo o que realmente está acontecendo, mas como ele falou mesmo que tinha uma guerra aí, aliás, ainda está acontecendo, continua a guerra, disse que acabava numa mesa, tomando uma cervejinha. Então o que ele vai conversar é esse tipo de coisa que pode ser conversado em qualquer canto do lugar. Então o que eu vejo dele aí, sabe o que é? É justamente somente usar aquele cartãozinho que deram a ele. Corporativo, né? Claro, ele não vai gastar o salário dele que é 30 mil por mês. Ele tem um cartão que pode estourar o limite, como está fazendo agora, já vai 24 milhões de reais do bolso do brasileiro. Então, peraí, se eu tenho dinheiro para viajar, cara, aí tem um ditado aqui no nosso interior, dos interior de Alagoas, rapaz, com a pólvora dos outros, a gente tá a tiro de rasgar o cano, de estourar o cano. É a pólvora do cara. É o que ele tá fazendo, cara. Ele tá dando tiro de todo jeito. Vamos viajar, comprar sofá, comprar os cambal. Houve uma polêmica muito grande que, segundo eles aí, o Bolsonaro ganhou alguns anéis, algumas coisas, uns presentes lá dos árabes, não sei de onde. Menina, era uma polêmica lá. Aí eu vou olhar um vídeo, o Lula dizendo, eu transferi 15 containers de presente. Eu digo, que maluquice é essa, cara? Tô querendo condenar um por causa de uma coisa e o outro com 15. Mas É uma loucura, mas terrível. essa fala dele não é condenada, não. Duas coisas. maluco, Primeiro, vai. ou você condena um comunista pelos crimes que ele cometeu, ou ele vai te condenar pelos crimes que você não cometeu. E é verdade que é o que tá acontecendo. Meu amigo, isso é uma comunista, regra. é Olha, comunista. olha, existe um Isso cara é regra. desconhecido no Brasil, desconhecido no Brasil e no resto do mundo, assim, desconhecido pela popularidade midiática. Ninguém divulga esse cara. Ele, na verdade, é como se fosse um guia ou um guru oculto. Você não sabe a ideia dele como circula. Você não conhece, mas ela funciona naturalmente. Então, se você observar o Antônio Gramsci, ele que ditava tudo isso. Todas essas regras aí são ditadas por ele. Regras ditadas sobre o poder de STF, regras ditadas sobre parlamento, regras ditadas sobre a igreja, regras ditadas sobre a educação, sobre o militarismo. Tudo isso foram regras ditadas por ele. Você for pegar a fundamentação dele, são regras que para o Estado onisciente, inclusive ele também era um admirador do Maquiavel, e o Maquiavel, na verdade, foi o cara que mais falou em respeito, porque tudo que o socialismo pegar, o PT falar, pode ter certeza de uma coisa, tudo isso está ligado a uma engrenagem que ela é contra o cidadão livre, contra a liberdade, contra a propriedade privada, contra os direitos fundamentais básicos constitucionais. Todas as regras e todos os pensadores. É por isso que para mudar a educação brasileira, ao mesmo tempo que precisa de muito, precisa de pouco. Por exemplo, se você fazer uma substituição de intelectuais, Resolveu. e livros, só livro. Por exemplo, agora as universidades vão tratar sobre outros autores, e não esses autores da esquerda. Isso já geraria uma mudança drástica na leitura, na mentalidade, na forma de ver e interpretar nacionalmente o país. Sim. Com coisas básicas, a princípio. Inclusive, todos esses autores, eles eram lidos e eram educados justamente para serem, as pessoas que liam isso, serem pessoas livres. Agora, Eles estudavam para ser livres. Interessante que no meio a tudo isso que está acontecendo no país, onde é que estão os deputados federais, estaduais? Onde é que estão os senadores que a gente não... Esses participam do loteamento do Brasil. O Lonício já falou logo no início, houve uma emenda parlamentar que foi liberada para poder aprovar algumas coisas, então ele vai dizer o quê? A quantidade de benefícios que esses caras vão receber, dos benesses que eles chamam lá, dos benefícios, o benesse, todos eles. aqui- E assim, existem alguns que supostamente fazem aquelas oposições, mas você sabe que a oposição que ele faz não faz diferença. Então, quando você faz uma oposição que não faz diferença, você não fez muita coisa. Mas aqui é conhecido como cala a boca. Viu? Cala a boca. Cala a boca. É o dinheiro que vai calar você para você não dizer nada e eu fazer o que eu quero. Aí aqui é conhecido no nosso município como cala a boca.
Ou seja, nossos votos para deputado estadual, federal, senador Não funciona na Não prática. tá funcionando para nada mais. Vale a pena ir até as urnas? Como a própria Simone Tebet disse, né, na campanha, né, a gente não sabe se quando vai votar, se é o meu voto que está ali ou não, se é aquele o candidato que eu escolhi que vai receber o voto ou outro. A própria Simone Tebet, que hoje está no governo e ninguém falou nada, né? Mas uma pessoa falou sobre a desconfiança da urna eletrônica. Mas ela não está jogando no mesmo time? Justamente, agora tá jogando no mesmo time. Então, é a mesma pergunta. Será que vale a pena a gente sair de casa e ir votar nos nossos supostos representantes? Anilson, tem um cara chamado Rubens que ele diz assim: se todo mundo se combinasse no dia da eleição, por isso que é obrigatória, não é facultativo não, se você não for, você paga multa. Já por esse motivo, para poder justificar a quantidade de votos que Eu acho que eu vou preferir pagar a multa. Olha, escuta só, ele diz assim: se todo mundo, porque isso é impossível acontecer, mas se todo mundo entrasse num acordo e no dia da eleição, dia de domingo, dia de eleger os candidatos, ninguém fosse votar quando abrisse a urna, tinha gente eleito. Vamos com certeza. Com certeza. Porque, e se chegasse a um ponto desse, sabe o que eles faziam? Uma modificação para ter uma votação entre os próprios candidatos. Exatamente. Claro, aí não ia ser Exatamente. direto, né? O Lenin já dizia, Já aconteceu o isso. importante não é o voto não, ou quem vota não, o importante é quem tá contando. Se a maioria for comunista, eles sempre darão um jeito de eles. E outra continuarem coisa no poder. Brasil, se um candidato, um político, ele não tiver o mínimo de moral e de ética, ainda que isso custe muito caro ele no parlamento, se ele não tiver o mínimo disso, infelizmente esses caras só fazem sim ter como proveito em entrar mais na fila dessa fileira de corruptos. Pô. E contar com uma Infelizmente. aposentadoria gorda no final. Somente isso. Pois é, esse foi mais um programa aqui na TV Litoral Camaragibe, nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever, né? Se Dá um inscreva like no lá. canal, deixa o seu like, é importante. É 5 pessoas que o YouTube divulga para mais 5 pessoas o seu like, viu? A sua mensagem, para que a gente melhore. Pode ser de crítica, não tem problema. Não tem Aqui problema, a não. gente Fica à vontade, tá- deve ser livre. E outra coisa, que ninguém é era bom frisar isso aí, que eu queria frisar no início, acabei esquecendo. Os convidados que chegam aqui, ninguém aqui é induzido a nada, a falar nada. As perguntas são feitas, elaboradas, as pessoas respondem se quiser. Não quiser responder, pula. Então você que... Às vezes a gente anda na rua, tem algumas críticas, né? Porque... Não, ali foi induzido e tal. Não, ninguém aqui é induzido a nada. Você vem livre, aberto. E aqui também está aberto para, se você quiser se defender, se você quiser vir reivindicar alguma coisa, né, professor Val? Com certeza. Está aberto aqui, ó, o podcast aqui na nossa cidade. Esse aqui é para se manter, viu? Aqui a gente vamos crescer. Em nome de Jesus e graças primeiramente a Deus e a vocês que estão assistindo, se inscrevendo, deixando seu like, deixando aquele comentáriozinho. Uma boa noite a todos. As considerações finais dos nossos parceiros, dos nossos professores que estão aqui na bancada. Não parar, cadê a imagem? Não parar, não precipitar e não retroceder. Não retroceder, seguir em frente. Render-se jamais, né? Não. Quem desiste são os fracos. Né? Quem desiste são os fracos. E por isso que nós estamos aqui insistindo. Para quê? Para que você conheça melhor o sistema do nosso país. Se é bom ou se é ruim, você que vai escolher. Mas explicado está sendo. Se inscreva, curta e comente. Muito obrigado. Aquela frase bastante antiga e conhecidíssima, tanto no Oriente quanto no Ocidente, é cultural isso, do judeu que disse que o conhecimento liberta, somente o conhecimento. Pronto, é tudo isso aí. E lembrando aos nossos telespectadores que o ano que vem tem eleição, prefeito e Vereador. vereador. Abram os olhos.